Vamos lá para o nosso último painel. Eu vou coordenar esse painel aqui com vocês hoje. A gente vai ter 4 palestras, a última vai ser a minha. E eu queria só contextualizar para vocês a importância de vocês prestarem atenção e entenderem por que a gente organiza esse painel de fechamento. Tá? Nós vamos conversar com o Fabrício Mourinho. Infelizmente, a gente teve 2 palestrantes que não conseguiram chegar, então eles vão fazer online, fica um pouco menos intimista, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. O primeiro palestrante, o Fabrício, é da Operador Nacional do Sistema Elétrico, trabalha no Rio de Janeiro, e ele entende e coordena vários estudos, entendendo como é que o nosso setor impacta no setor elétrico, tá? Nas linhas de transmissão, né? E eles têm demandado muitas atividades da geração distribuída. Os inversores vão ter que desempenhar funções muito importantes daqui para frente, e tem tudo a ver com a forma que vocês vão comprar, instalar e até fazer o retrofit das instalações no breve futuro para atender as demandas do sistema elétrico. Então é muito importante vocês prestarem atenção na palestra do Fabrício. Tá? Eu vou fazer uma inversão, logo depois o Fernando, do Instituto Totem, vai subir para falar do Programa Setorial de Qualidade, que é um divisor de águas na qualidade do nosso setor, para produtos, serviços, tecnologia. Vocês vão entender muito bem qual a importância disso, como é que vocês vão participar. Depois o Leandro Michels, que também não conseguiu vir pessoalmente. Pessoal, eu pedi para ele fazer uma palestra sobre os serviços ancilares dos inversores. Por quê? Na 14.300, né, e nesse momento está sendo debatido isso em Brasília, os créditos, né, tudo que a gente injeta, né, vai ter uma parte que nós vamos perder, não é isso? Nós pagaríamos, teoricamente, pelo fato de a gente estar usando o fio. Tá? Mas haverá uma outra forma de valorizar os créditos. E os serviços ancilares estão inseridos na 14.300. Perfeito? O que significa isso, pessoal? Além dos valores intrínsecos da geração distribuída, da ausência do pagamento da taxa de disponibilidade, haverá uma outra equação, tá? A partir do ano que vem, que vai falar o seguinte: quanto a mais vai valer o quilowatt-hora injetado na rede? E qual é a base disso? Os serviços prestados por nós à rede. Então, o governo, a distribuidora daqui, por exemplo, pode falar assim: pessoal, das 18 às 21 horas, eu quero que a bateria de 50% dos consumidores injeta energia na rede que eu preciso. Ou eu preciso corrigir tensão em determinado horário, preciso corrigir frequência em determinado horário. Isso terá um valor financeiro que pode aumentar o payback e a viabilidade dos investimentos em qualquer tamanho de usina, tá, pessoal? As usinas virtuais estão aprovadas, então é muito importante vocês prestarem atenção e entenderem o seguinte: como de forma prática, o inversor que vocês instalam hoje, como é que você vai programar ele, ou como é que você vai comprar o inversor que já oferece isso, ou está intrinsecamente oferecendo isso, e basta apenas você atualizar alguma coisa na programação ou na atuação do inversor. Legal? E no final eu vou fechar com vocês, eu vou contar um pouco da minha experiência na área de operação e manutenção, na área prática de operação e manutenção de usinas, tá? Para a gente fazer um debate final e a gente encerra o painel. Maravilha? Então, pessoal, vamos começar com o Fabrício Mourinho, da ONS. Ele vai entrar com a gente para o debate no final. Ele está ao vivo, perfeito? Prestem atenção que vocês vão gostar bastante do que ele vai falar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício, trabalho na gerência de planejamento elétrico de curto prazo do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e vou fazer uma apresentação sobre a visão do ONS sobre a necessidade de aprimorar os requisitos técnicos para a integração de geração distribuída no setor elétrico brasileiro. O ONS ele é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional. A ONS é uma empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O ONS ele é dividido em 4 sedes. A gente tem um centro regional do Sudeste, o escritório central no Rio de Janeiro, a sede que eu fico alocado. Temos um centro de operação da região Norte, Centro-Oeste e Centro Nacional em Brasília, um centro no Recife, da região Nordeste, e um centro em Florianópolis, da região Sul. A gente é uma empresa em torno aí de 800 funcionários, né, cuja missão é garantir o suprimento da energia elétrica no país com qualidade e equilíbrio entre a segurança e o custo global da operação. O ONS é um órgão muito parecido com outros operadores de sistemas de transmissão, operadores de sistemas interligados internacionais.
Basicamente, todo país tem um ou mais operadores aí para fazer essa gestão coordenada da geração e da transmissão dos sistemas de energia elétrica. E agora o INS está olhando com cada vez mais cuidado e mais atenção à geração distribuída, porque a geração distribuída está crescendo de maneira tão significativa que ela começa a ter um papel cada vez mais importante, mais relevante para o atendimento, né, ao sistema de energia elétrica do Brasil. A geração distribuída, né, falando agora especificamente da MMGD solar fotovoltaica. Em 2022, a gente já passou de potência instalada a usina de Belo Monte, né? A usina de Belo Monte é uma usina aí, a maior usina 100% nacional do Brasil, cerca de 11 gigawatts de potência instalada, e a gente já está aí da MMGD solar superando a marca de 13 gigawatts, né? A gente deve chegar aí, talvez final de setembro, começo de outubro, a MMGD solar deve superar Itaipu Binacional, aí, uma das maiores usinas do mundo de potência instalada, né? Itaipu Binacional aí da ordem de 14 gigawatts de potência instalada, sendo aí metade brasileira, metade paraguaia. Então, a MMGD começa, né, cada vez mais ter um papel relevante para o atendimento à carga do país, então é natural, né, esse envolvimento, um aumento aí de análise, para avaliação dos impactos, dos riscos, dos benefícios que essa modalidade de geração pode trazer para toda a cadeia do setor elétrico. Dá um exemplo aqui da curva de carga do estado de Minas Gerais, né, um exemplo aqui recente que aconteceu aqui em 18 de maio de 2022. Aqui a gente está comparando a curva que o sistema de transmissão ele vai entregar para as distribuidoras de Minas Gerais, né, principalmente a ICMIG, no caso de Minas. Pegando aqui dois gráficos, um gráfico de 2021, aqui uma curva em laranjado, e um gráfico aqui de 2022, aqui na curva em azul. E a gente tentou pegar 2 dias muito próximos, de características próximas aí de temperatura. Então a gente vê aqui que a carga da madrugada ela é muito próxima, né, de um ano para o outro, né? Como é um ano, a gente também não teve um crescimento de PIB muito significativo de um ano para o outro, então é natural que cargas de dias típicos sejam semelhantes, né? Só que aí a hora que a gente vem aqui durante o dia, a hora que a gente começa a ter uma incidência solar mais significativa, essa carga ela começa a descolar. Naturalmente, porque o efeito, né, da geração distribuída dentro lá da carga faz com que a transmissão precise entregar uma energia menor, né, para a distribuição. Né? Então, aqui durante o dia, né, a gente já vê aqui que a carga durante o dia que a transmissão enxergou, ela foi menor ao meio-dia do que a carga da madrugada, que tradicionalmente era a carga mínima. Né? Aí, a hora que a gente elimina, né, a incidência solar, esses dias voltam a ter cargas semelhantes. Né? O que a gente quer mostrar aqui com essa figura? Né? Aqui a gente já vê bem configurada aqui na tendência de formar uma curva do pato. Né? A gente começa a ter cargas mínimas, cargas bem leves durante o dia, onde a gente tem, né, bastante incidência solar, com a ponta do sistema voltando aí para o período noturno. Né? Esse efeito aqui em Minas Gerais, né, parece primeiro Minas Gerais, porque o estado tem uma maior penetração, né, hoje, mas começa a se propagar para outros estados. Né? Então, ou seja, a MMGD ela começa não só a impactar redes de distribuição, né, aquele alimentador que a geração está conectada, mas ela começa a impactar também todo o sistema interligado de modo geral. E daí, né, o envolvimento do INS nessa questão para apoiar com estudos, com análises, para que esse aumento de penetração ele seja o mais seguro e mais eficiente possível para o nosso sistema elétrico. Mostrando aqui nesse mesmo gráfico, né, na verdade, nesse dia de Minas Gerais, né, a gente tinha uma carga aqui como se fosse essa curva agora laranjada, né, só que a carga que o sistema enxerga é como se fosse a carga azul, né, ou seja, uma carga menor, porque tem uma geração ali que está interna à carga sendo atendida por outras fontes. Bem, e a evolução da penetração de recursos energéticos distribuídos, falando agora de uma modalidade mais ampla, né, ela, em vários lugares, praticamente no mundo todo, ela aconteceu de uma forma muito parecida. Né? No passado, os impactos da integração da geração distribuída, dos REDs, eles acabavam ocasionando impactos localizados nas redes de distribuição. Então, as normas, né, técnicas para garantir a conexão segura desses equipamentos pensavam, né, foco na segurança, na proteção, na qualidade de energia elétrica, então eram impactos localizados. Só que à medida que essa penetração ela vai crescendo, esses impactos deixam de ficar restritos às redes de distribuição
e passam a impactar também os sistemas de transmissão. E chega num ponto que os impactos eles ficam tanto nas redes de distribuição quanto no sistema de transmissão, né? Ou seja, a geração distribuída agora, o efeito agregado dela impacta todo o funcionamento do setor elétrico como um todo, né? E aí as normas técnicas elas precisam evoluir, elas precisam passar a exigir, além de requisitos de segurança, proteção e qualidade, né? Requisitos que ainda são essenciais, mas precisam começar a incluir funções de suporte ao sistema elétrico, né? Então a gente pegar desde norma norte-americana, né, o 3E, a norma europeia, essas normas elas evoluíram e a partir de 2018 para cá, né, que essas normas elas começaram, né, a fazer essas exigências aí mais sofisticadas para fazer frente a esse aumento da penetração. É um movimento muito natural. Na medida que uma determinada, né, fonte ela impacta tanto um setor, ela precisa também apoiar esse funcionamento do setor da maneira mais adequada possível, né? Então, para um futuro, né, se a gente quer ter uma penetração segura e sustentável da GD, a gente precisa evoluir, né, as normas técnicas nacionais do Brasil, a semelhança de normas internacionais que já passaram por esse processo. Então, quando a gente fala aqui de funções de suporte ao sistema elétrico, a gente gosta de dividir aqui nessas 5 classes, né? Primeiro, falando de suportabilidade e imunidade, avaliações de tensão, frequência, rock-off. Depois, controle de frequência via potenciativa, né? O inversor ou uma fonte responder quando tem uma variação de frequência no sistema, depois ele responder quando tem variações de tensão, né? Ajudar no controle da tensão via tanto potenciativa ou potência reativa, depender aí do ponto de conexão. Depois aí, controlabilidade via sinais externos, o que quer dizer isso? Um centro de operação de uma distribuidora poder enviar um sinal para comandar, né, um aumento ou uma redução de potência, tanto ativa quanto reativa. A gente não tem ainda esse caminho bem costurado no Brasil, mas a gente já está com os projetos encaminhados para começar a estudar e pesquisar e definir como a gente vai construir, né, esse processo. E também aí outras funções de suporte, limitação de rampa e suporte no Black Start, né? Dentre todas essas funções, essa minha apresentação ela fica mais concentrada aqui na parte de suportabilidade e imunidade, porque de todas essas funções, o que precisa estar bem equacionada primeiro, para que a gente possa explorar de maneira mais adequada essas outras funções. Agora, falando um pouquinho do nosso sistema elétrico, né? O sistema elétrico brasileiro ele é muito grande, a gente tem um dos maiores sistemas elétricos do mundo, e o sistema elétrico está sempre sujeito a condições adversas, né? Aqui é um gráfico onde a gente mostra a quantidade de desligamentos só de linhas de transmissão da rede básica, ou seja, linhas de transmissão com tensão superior a 230 kV por ano no Brasil, tá? Pegando aqui desde 16 até 2020. A gente tem aí, em média, cerca de 1.400, 1.500 desligamentos de linhas de transmissão por ano no Brasil. Ou seja, dá uma média aí de mais de 5 desligamentos de grandes linhas de transmissão por dia, né? Principalmente por condições meteorológicas adversas, né? Descargas atmosféricas, principalmente, mas também por queimadas, tá? Em 2020, a gente bateu recordes aí de queimadas, provocando aí desligamentos de linhas de transmissão. Ou seja, todo dia tem um distúrbio no sistema, o sistema nunca ele fica em regime permanente, né, plenamente, né? Existem esses distúrbios e a gente precisa garantir que não haja nenhum tipo de blackout, nenhum tipo de problema maior, dado tanta perturbação no sistema. E justamente um dos papéis do ONS é atuar, né, para minimizar essas consequências dos distúrbios, né? E um dos pontos, né, extremamente importante para minimizar a consequência, a abrangência dos distúrbios como que vão se comportar as fontes de geração diante de distúrbios que acabam acontecendo aí no sistema de transmissão e em todo o sistema elétrico, né? Um fenômeno que preocupa bastante o ONS já está há algum tempo já trabalhando, né, em relação a esse fenômeno, seja via agência nacional, via distribuidoras, fabricantes, associações, ABNT e Metro, é a desconexão em cascata. Desconexão em cascata é quando tem uma perturbação no sistema elétrico e, né, o sistema ele começa a oscilar, varia a tensão, frequência, e a geração distribuída aí, ela é desconectada de maneira, né, incorreta por um evento externo, né? A primeira vez que aconteceu esse evento foi aqui em 2003 na Itália, né, de grande porte, foi um problema lá na transmissão da Itália, que a frequência e tensão variou lá na cara dos geradores distribuídos, né, até na baixa tensão, e eles se desconectaram do sistema, porque achou que essa variação de tensão e frequência fosse até um problema local, um problema ali interno na distribuição, e eles se desconectaram. Só que essa desconexão, a hora que ela começa a acontecer em cascata, ela é muito ruim, que ela pode levar a um grande problema de estabilidade ou um blackout geral.
essa desconexão em cascata, né, na realidade, ela está aumentando, né, o tamanho da perturbação original, né? Acaba que vai virando uma bola de neve, né? Essa bola ela vai crescendo à medida que mais dispositivos vão se desconectando do sistema, né? E a gente precisa evitar que esse problema ele aconteça. No Brasil, a gente já tem mapeado que em 2020 e 2021 ele aconteceu. A gente teve um problema num dipolo em corrente contínua e 1.700 de geradores nas redes de distribuição se desconectaram, né? E já aumentou o tamanho da contingência, só que felizmente não teve um efeito, digamos assim, adicional tão severo. Mas a gente precisa tratar esse problema e eliminar ele na raiz para evitar que ele aconteça, né? Esse problema em 2019, ele também aconteceu no Reino Unido, quando teve um problema na transmissão e acabou levando a um problema numa planta eólica, numa planta a gás, só que a geração distribuída fotovoltaica também se desconectou por um problema que não tinha nada a ver com ela não precisava ter se desconectado, né? Então isso acabou resultando num blackout lá, numa atuação de Araque lá bem significativa e ruim, né? Então essa saída de geração da distribuição, e esse problema ele não acontece só com geração distribuída, acontece com outras fontes, outras tecnologias, agrava, né, um problema que acontece na transmissão. Então a gente tem que ter muito cuidado para evitar, né, que esse tipo de fenômeno ele aconteça, né? E como a gente está num período de processo de crescimento exponencial da geração distribuída, a gente tem que tratar dele agora para evitar que isso vire um problema muito maior lá na frente, porque a depender do problema, do tamanho, a gente tem que voltar fazendo retrofit, fazendo correções para gerenciar uma operação adequada do sistema, né? Mas a gente aí já está com várias tratativas e vários avanços e a gente acredita que a gente está num caminho, né, de evitar que esse problema ele continue, que ele aumente aí no setor elétrico brasileiro. Bem, tem um estudo aí do Laboratório de Energias Renováveis dos Estados Unidos, né, que ele é bem categórico em falar assim que, olha, a quantidade de geração na distribuição, né, de recursos energéticos distribuídos tem aumentado tanto nas últimas 2 décadas, né, que como que esses dispositivos respondem para um evento na transmissão, no passado não tinha tanta relevância, porque essa penetração perto de um sistema grande era muito pequena, mas agora isso pode ser potencialmente crítico, né? Então a gente precisa direcionar muito estudo, muita pesquisa e trabalho, né, para que esse aumento da penetração ele não cause uma consequência adversa, né? Aqui mostrando, né, como um curto-circuito em um ponto, né, de um sistema elétrico ele se propaga e até pontos distantes sem ter um curto-circuito em um ponto do sistema, né? Então, ou seja, o sistema elétrico ele é interconectado, né? Vários sistemas são bem interconectados. Então, um problema num lugar, ele acaba se alastrando para outros pontos e todos os dispositivos, né, ao redor precisam responder de uma maneira adequada. Nos Estados Unidos também teve um evento no sistema do Texas agora, onde a geração solar, ela teve um evento na transmissão, a geração solar reduziu abruptamente a injeção de potência, depois foi voltando aqui. Nessa redução também ela é diversa para o sistema, né? Sempre que a gente tem um evento, os dispositivos precisam responder tal como as normas, os códigos de rede exigem, e no sentido sempre de ajudar, né, o sistema a recuperar a estabilidade, né? Não no sentido contrário, né? E aqui um plano de ação aqui desse evento, né, foi que a indústria precisa ajudar, né, os fabricantes precisam ajudar a monitorar a performance dos dispositivos, né, e no sentido de corrigir, né, não esperar que os problemas aconteçam para corrigir, né, tem que sempre ser uma atuação proativa, né. Aqui teve uma redução aqui da geração solar para um evento na transmissão e eles mapearam as causas, né, por que essa geração aqui, parte foi desconectada ou parte reduziu, né, que eles mapearam e classificaram as causas, né. Esse evento que não teve grandes repercussões, né? Mas é importante que já seja tratado agora para evitar tratar e resolver problema depois que aconteça um grande blackout. E no Brasil a gente já tem aí diversos estudos aí de quais são os impactos que a LD pode causar e como que a gente faz para contornar esses impactos para que a gente aumente a penetração aí de forma bem tranquila, né, e segura. E uma característica interessante, a gente sempre gosta de mostrar esse gráfico, né? Aqui isso aqui é registro real de um evento que teve no Brasil, foi a perda aqui de um bipolo em corrente contínua, que é um dipolo em Xingu estreito, né? Mais de 2.000 quilômetros de transmissão aqui nessa linha. Se cair uma torrezinha aqui, a gente perde esse dipolo, então a gente vai ter uma consequência bem grande para o sistema, porque ele de fato transporta uma quantidade de potência bem elevada, até 4.000 megawatts, né? E aqui mostra um dia em 2020 que caiu esse dipolo, que a frequência caiu. Se a gente medir, né? Caiu porque teve um déficit de geração aqui, né? Se a gente medir aqui a frequência em diferentes pontos do sistema, né? Desde medindo aqui na baixa tensão de diferentes universidades,
desde Florianópolis até Salvador, a gente vê o comportamento da frequência, ele é muito parecido, porque essa é uma característica de um sistema interligado, né? Então, dispositivos com proteções de frequência, né, ajustadas de maneira insegura, né? Por exemplo, o inversor tiver por um acaso um ajuste de proteção em 59,5, ele vai ser desconectado quando tiver um evento desse tipo, independente de onde ele for conectado no sistema, né? E vai estar agravando o tamanho da perturbação, né? Então, para vocês verem que, apesar da geração distribuída estar espalhada pelo território, né, pelo sistema elétrico, muitos eventos acabam causando um impacto generalizado, né? Então, a gente precisa que todos os dispositivos comportem de maneira adequada, né? Fazendo algumas simulações, né, só para ilustrar, né? Olha, simulando essa perda de bipolo que aconteceu, mas olhando um horizonte lá na frente do nosso sistema, né? Olhando aqui a frequência então aqui ela cai e ela sobe aqui nesse cenário azul, né? Esse cenário azul, assim, olha, a gente teve um problema na transmissão, mas a geração distribuída não se desconectou, 0 megawatts de desconexão. E a gente vai incorporando essa desconexão para ver como que essa frequência se comporta, né? Aí, a partir de 1.500 megawatts de desconexão, a gente passa a atingir essa linha aqui vermelha, né? Esse aqui é o primeiro estágio do ERAC do Brasil, onde a gente tem um corte automático de carga para evitar uma consequência maior. Então, a diferença dessa curvinha azul, da rosa e da verde, a partir dessa curva aqui amarela, outro azulzinho aqui preto, é que essas curvas aqui que violam essa reta aqui ajustada em 58,5, é que a gente começa a ter aí 5, 10, 15 milhões de pessoas sem energia elétrica, porque a gente teve a atuação de ERAC. Ou seja, um evento na transmissão, ele pode ser completamente tranquilo, sem consequências adicionais, só que se a geração na distribuição se comportar no sentido de se desconectar incorretamente, a gente pode começar a ter aí grandes blackouts, né? E essa questão vai depender aí dos ajustes das proteções dos inversores, né? Esse problema ele pode também se propagar no sentido de estabilidade, de sincronismo de grandes usinas hidrelétricas, né? Fazendo uma outra simulação aqui, num ponto de operação mais crítico do sistema, a gente pode ter aí até perdas de sincronismo de uma usina de grande porte, que eu estou mostrando a usina de Belo Monte, se a gente houver desconexão de geração distribuída, além de um grande evento já que pode acontecer, né, naturalmente, né? Então, a geração distribuída ela é muito importante para garantir a estabilidade do sistema. A gente precisa que os dispositivos, que todos os inversores, né, que são os equipamentos de interface à rede, se comportem de maneira adequada, de maneira tal como as melhores práticas de engenharia exigem, né? Para resolver esse problema da desconexão em cascata, no primeiro momento ele tem uma solução até que é simples, que vamos agora evitar ajustes de proteção extremamente sensíveis, né? O que é um ajuste de proteção sensível? Um ajuste que no passado ele era recomendado, um ajuste, por exemplo, de 59 Hz e meio, é um ajuste que algumas distribuidoras do Brasil recomendavam, porque eram práticas antigas, no mundo todo as distribuidoras no começo começavam a exigir ajustes bem sensíveis, né, que elas tinham muito medo daquela questão do ilhamento não intencional, então as proteções entravam com ajustes sensíveis. Mas aí esses ajustes sensíveis levam a esse problema da desconexão em cascata. E agora as novas normas internacionais passaram a evitar esse tipo de ajuste sensível, né? Mostrando aqui, né, a I3X47 de 2018, já um ajuste de proteção de subfrequência em 58,5, 300 segundos de temporização, tensão ajustada aqui em 0,7 PU com 10 segundos de temporização, ou seja, vamos evitar ajustes sensíveis, né, para que os inversores fiquem em operação enquanto o sistema ainda está oscilando, para a gente evitar, né, deteriorar a estabilidade do sistema, né. Mas, obviamente, questões de ilhamento vão ser identificadas aí pelas técnicas anti-ilhamento ativas, né. A Austrália foi pelo mesmo caminho, né, de passar a exigir proteções aí não tão sensíveis, né? 47 Hz lá, ou seja, 3 Hz de distância da nominal, com uma temporização de 1 segundo, subtensão também ajustada em 0,78 PU com 10 segundos de temporização, né? Sobretensão, por exemplo, 1,13 PU com 1 segundo de temporização, ou seja, evitar proteções extremamente sensíveis para minimizar esses riscos da desconexão em cascata. E a gente foi para o mesmo caminho, né? Na portaria 140 do Inmetro, né? Que foi publicada em março de 2022, né? Proteções aí já coordenadas com as ações de controle e proteções sistêmicas do SIM, então são proteções aí que evitam essa questão da desconexão em cascata, né? A gente está com uma ação aí junto a alguns fabricantes, né, junto à ANEEL, junto às distribuidoras, para pedir que os fabricantes que puderem, né,
que possam fazer aí a atualização do firmware dos inversores que estão conectados à internet e que puderem ser reajustados de maneira razoavelmente simples, né, para já atualizarem proteções antigas para os ajustes que constam aqui na nova portaria do Inmetro, porque esses novos ajustes eles agregam bastante segurança, né, ao desempenho desses dispositivos, né, operando aí em paralelo com um sistema de grande porte. Bem, além da questão das proteções, né, a tendência mundial é a gente começar a exigir testes de imunidade dos inversores, né, que são testes que a gente vai começar a testar os inversores, coloca um distúrbio de sub-sobrefrequência, sub-sobretensão, taxa de variação de frequência, variação angular, para testar se de fato, olha, o sistema elétrico está sempre sujeito a distúrbios, os inversores eles conseguem ficar operando e não se desconectarem diante desses distúrbios. Várias normas internacionais passaram a exigir esse tipo de teste, né? DGEC, CENELEC, 3E, padrão australiano, norma do Reino Unido, e a gente também, a nova portaria do Inmetro, também passa a exigir esse tipo de teste, que no final das contas vai agregar muita segurança, né, ao desempenho desses inversores, né. O que a gente tem de experiência é que grande parte, a maioria dos fabricantes, principalmente os fabricantes aí, né, que vendem em países com penetração maior, consegue atender esse tipo de teste sem maiores problemas, né. Mas eventualmente um outro fabricante que está com um design de software mais simplificado precisa fazer alguma melhoria para garantir, né, o atendimento a esse tipo de teste. Bem, chegando aqui no final, né, essa apresentação está muito focada na questão da suportabilidade, a evitar a desconexão em cascata, né? Porque é uma preocupação do INS que a gente ainda está tratando, a gente vai continuar nesse tema até a gente resolver por completo essa questão aqui no Brasil. E depois desse tema, a gente tem vários outros para explorar, para discutir, porque a gente sabe que a GD ela veio para ficar e esse crescimento exponencial ele não vai ser freado de maneira nenhuma. A gente está aqui para garantir a estabilidade e segurança elétrica do SIM nesse cenário, né, de penetração crescente da GD. Tá? A gente precisa superar esse efeito da desconexão em cascata, e para isso as normas, regulação, recomendações, elas precisam evoluir. Tá? Por isso também, né, o programa setorial e de qualidade, né, dos inversores que a BGD está endereçando, o INS entende como uma ótima ideia para a gente agregar segurança para esse mercado. Tá? Então, eu sei que eu falo muito de desafio, né, mas só para frisar aqui, né, que esses desafios eles não impedem o crescimento da penetração, mas eles evidenciam, né, a necessidade da gente evoluir, né, que esse aumento da penetração da GD ele sempre vem acompanhado de um aumento de responsabilidade de todos os players envolvidos, né, isso é natural, né, a relevância, a importância da GD para o setor elétrico do Brasil como um todo só vai aumentar, então a gente precisa evoluir também a responsabilidade de todo mundo que está envolvido. Pessoal, esse é o meu contato, muito obrigado, fica agora à disposição aí para a gente poder conversar um pouquinho.